Continuando nosso discurso introdutório, então, na nossa ementa, nós estamos nas questões introdutórias do curso de escatologia. Então, no primeiro momento, digo que a clareza do próprio destino é para cada um de nós a condição para determinar o percurso da nossa própria vida e, assim, dar valor e significado à própria existência. Isso que nós temos que ter claro, né? E também as pessoas, né? Então, a escatologia é um discurso sobre o destino e sobre o ponto de chegada. Então, é uma parte imprescindível do fundamental conteúdo da fé que orienta o caminho para que nós passemos também desse modo, com esta clareza, a testemunhar Cristo. E este conteúdo da fé fundamental qualifica também o nosso serviço pastoral, né? Penso que me entendam. Então, de fato, aquilo que nos compete como sacerdotes, né? Ajudar as pessoas a fazer esse percurso, esse caminho de salvação. Então, a este percurso, a este serviço pastoral, a este caminho de testemunho, então, estão ligados, né, vários temas teológicos, é claro, porque trata do último e definitivo, que diz respeito a nós, né, a pessoa, cada homem e mulher, a humanidade, a história e a criação são atraídas, né? Então, o que deseja é que vocês tenham uma primeira aproximação e, de certo modo, um quadro geral, né, através da disciplina, que certamente pode ser que tenha os limites, seja incompleto, com aquilo que a própria teologia tenha elaborado nesses últimos tempos, também em relação à escatologia. Primeiro, então, o termo escatologia, em grego, eschatos, quer dizer, indica o extremo, o último, ou seja, o termo ele transmite a ideia de um ponto extremo, último, que não prevê mais uma superação disto. Eschatos, quer dizer, o último e definitivo. É como, podemos dizer assim, o fermento na massa, que a faz crescer até o ponto, né, ideal. Até que possamos ser tudo em, quer dizer, né, tudo em todos, né? 1 Coríntios 15, 28. Então, por isso, a escatologia significa um discurso sobre a realidade última e definitiva da pessoa, da humanidade e do universo. Último, porque se refere a esse tempo cronológico, quer dizer, o suceder dos dias, das horas, passado, presente e futuro, que chegará a um ponto final do seu desenvolvimento. Se refere também àquilo que se pode alcançar, né? Que é a plenitude e da perfeição, a qual toda a criação, né, está aí se encaminhando, tende a isto e tudo. Último e definitivo, como poderia explicar? O definitivo poderia ser, quer dizer, um termo que não deve indicar, né, algo que se estanca, né? Não sei se sou feliz com este termo, né? Mas chegar a um ponto que é irreversível da dinâmica própria mesmo, que podemos assim dizer, do amor mesmo, né? É a vitória sobre o mal e sobre o pecado. Então,
3 aspectos que poderia dizer a vocês num vasto campo, né, desse discurso escatológico. Por exemplo, o discurso sobre a realidade última. Então, isto é aquilo que é posterior, né, a esta vida terrena do homem, a nossa, ou a mesma história da humanidade, né? E junto, né, nesse conjunto desses ensinamentos, e aquilo que nós podemos também imaginar sobre isso que diz respeito a esta espera, desta intervenção de Deus no tempo, em virtude do qual esse estado atual que nós vemos, né, das coisas cessarão, né, e dará lugar então a uma ordem inteiramente nova entre Deus e a sua criação. Mas temos que entender também, se pegamos os tratados e tudo, vamos dizer que não se trata de uma substituição, né? Mas da mesma criação que é transformada, renovada e levada à perfeição. O discurso futuro é a reflexão do crente, do homem e da mulher de fé sobre o futuro. Um futuro que tem uma fundamentação em uma promessa. A espera, né, nesta realidade cristã, né, da esperança cristã, e a chave de fato de interpretação daquilo que é o depois da morte, né? Deus revela, nós sabemos, né? Quando estudamos a teologia fundamental, Deus revela a si mesmo e se mostra presente no já aqui, né? No presente nosso, mas ao mesmo tempo transmite a certeza que isso aqui é participação e antecipação do futuro, onde a plenitude se manifestará no momento final, no eschaton, né? E a escatologia, né, o curso é o discurso sobre o definitivo, isto é, aquilo que é o último, aquilo que é digamos assim, não só o extremo, né, uma outra extremidade da realidade, mas aquilo que é inteiro, né? Esse inteiro que vai muito além das nossas possibilidades de poder abraçar. Quer dizer, é um todo, né? Podemos dizer, imenso, no qual nós entramos sempre mais profundamente. Então, um pouco sobre o nosso discurso, né? Então, lembramos assim, quando vem de fala de escatologia, é claro que nos vem também o discurso sobre o reino de Deus. Nós sabemos que o próprio Cristo, né, é o reino de Deus e aquilo que se aprende também até na eclesiologia, quando fala qual é a prova mais concreta de que o reino de Deus está entre nós, é o perdão dos pecados, porque Cristo veio aqui para realizar esta reconciliação e tudo, né? Então, o fim da missão de Jesus é o reino de Deus, né? Quer dizer, o Pai vai instaurar definitivamente, quando o Filho lhe entregará toda a criação, né? E toda a criação que é a ele submissa. E ele mesmo, né, será submisso àquele que lhe há submeteu melhor cada coisa, né? Para que Deus seja tudo em todos. 1 Coríntios 15, 26, 28.
Então tudo, né? E todos entram, quer dizer, entram em jogo, são chamados a participar neste processo ativamente, né? E tendo todos nós, no nosso discurso da escatologia, tendo como referência central Jesus Cristo, né? Onde a presença permanente sua é através mesmo da força, né, do Espírito Santo, em cumprimento à vontade do Pai. Então esse reino que já se faz presente entre nós, o próprio Cristo, como dizia, é o perdão dos pecados.